Boa noite. Iremos iniciar mais uma live com a nossa classe de doutrina da Primeira Igreja Batista em Pirajá, onde nós estamos estudando a revista Maturidade Cristã. E a nossa lição de hoje é a de número 9, que tem por título O Discípulo e os Dons do Espírito Santo. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 7 ao 11, que nós estaremos lendo nesse instante. O texto diz o seguinte: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Amados, ao recebermos Jesus Cristo pela fé em nossos corações, nós somos selados pelo Espírito ou com o Espírito Santo. Como está escrito em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. A presença do Espírito Santo em nosso coração é garantia de que estamos salvos, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Essa presença maravilhosa que todo crente desfruta é o cumprimento do que Pedro, o apóstolo, disse no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. O Espírito Santo nos é dado como um dom de Deus, ou seja, uma dádiva de Deus. Assim, ao render-se com fé e arrependimento diante do Senhor Jesus, o discípulo recebe naquele exato momento o Espírito Santo. Isto é o que se chama batismo no Espírito Santo. Há inúmeros textos bíblicos que falam do Espírito Santo dado ao crente na hora do seu novo nascimento. Atos capítulo 5, versículo 32, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 e 1 João 3, 24. A presença do Espírito Santo na vida do discípulo, além de capacitá-lo para viver a vida cristã em santidade, como está escrito em Romanos 8, versículo 5, concede dons especiais a cada um para a edificação da igreja, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Esse estudo trata especificamente desses dons que o Espírito de Deus nos tem concedido. Os dons do Espírito são capacitações especiais dadas aos discípulos para equipá-los para a vida cristã, o testemunho cristão, o serviço e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a glorificação do nome do Senhor. Talvez você pergunte, como o Espírito Santo concede os dons? O ensino global do Novo Testamento mostra que todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Coríntios 7, 7, capítulo 12, versículos de 1 a 7 e 1 Pedro 4, 10. Nenhum crente tem todos os dons espirituais. As perguntas feitas por Paulo, conforme 1 Coríntios 12, 29 a 30, indicam isto. Portanto, todos temos necessidade uns dos outros. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Todos os discípulos são importantes uns para com os outros. Se alguém é negligente no uso do seu dom, toda a comunidade sofre por não serem supridas as suas necessidades. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como ele quer.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios, alguns textos a gente vai ler para adiantar. Então vamos ler aqui 1 Coríntios 12, versículo 11. Está escrito assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, como Deus é onisciente, Ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Ao distribuir soberanamente os dons, Ele garante que nenhum dom necessário faltará à igreja. Se pudéssemos escolhê-los, seria um verdadeiro caos. Certamente escolheríamos aqueles dons, que nos colocariam numa posição de destaque e liderança na igreja. Graças a Deus pela soberania do Espírito Santo. Bom, para que o Espírito Santo concede os dons? Ao ler 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7, nós olhamos o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para o que seja útil. Não é? Percebemos que a cada discípulo é concedido pelo menos um dom, o que o torna capacitado para realizar um ministério específico. E ministério significa serviço, trabalho de servo, de servidor, que traduz uma operação para o proveito comum, ou seja, para a edificação de todo o grupo que é a igreja do Senhor Jesus. Daí podemos considerar o seguinte: os dons estão intimamente relacionados com os ministérios, possibilidades de serviços cristãos. Os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a finalidade de construir o corpo de Cristo, e isso envolve a edificação e a evangelização. Ao desenvolver os ministérios através dos dons concedidos pelo Espírito, tudo deve ser feito para que a glória seja somente de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Porque a ele pertence o poder e a glória. Em santo cuidado e de coração aberto, examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. E agora nós vamos passar a mostrar quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo. Há pelo menos 3 textos que apresentam a mais completa relação dos dons espirituais. Todos os 3 são do apóstolo Paulo e estão inseridos nas orientações às igrejas cristãs do primeiro século de nossa era. Vejamos os dons na ordem que aparecem nos textos. Em Romanos, capítulo 12, nós temos primeiramente o dom de profecia, que também está em 1 Coríntios, capítulo 12. Profecia é a capacidade dada pelo Espírito Santo para perceber, apreender as verdades bíblicas e a vontade de Deus revelada nas Escrituras, declarando-a através da pregação, de tal maneira que os crentes sejam edificados em sua fé e os incrédulos assumam um compromisso pessoal com Cristo Jesus. Paulo desejava que o maior número possível de discípulos tivesse esse dom. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 5. Aquele que recebe esse dom do Espírito tem tudo para ser um bom pregador. O segundo dom é o dom de ministério ou serviço, Romanos capítulo 11, versículo 7. O dom do ministério está intimamente relacionado com os dons
de misericórdia e socorro. É a capacidade concedida pelo Espírito Santo para alimentar, proteger os seguidores do Senhor Jesus Cristo e cuidar deles. Atos capítulo 20, versículo 28, Efésios 4, 11 e 12 e 2 Timóteo 4, 5. O terceiro dom é o dom de ensino, que também está no capítulo 12. O dom do ensino é a capacidade para ser mestre, ensinando as profundas verdades da palavra de Deus com paciência e carinho aos faltos de entendimento. É um dom indispensável para o ministério pastoral. 1 Timóteo 3:2, 2 Timóteo 2:24. Esse dom é importante porque prepara a igreja para enfrentar dificuldades causadas por heresias que, vez por outra, sopram nos arraiais do povo de Deus. Parece que Paulo tinha essa preocupação quando mandou Timóteo ensinar a homens fiéis e idôneos que ensinassem a outros. 2 Timóteo 2:2. O quarto dom é exortação. A palavra aqui traduzida por exortação tem o sentido de encorajamento, conforto ou consolação, da ideia de colocar-se ao lado de alguém para ajudar. É relacionada com a mesma palavra usada para designar o Espírito Santo, o Consolador. Assim sendo, esse dom capacita o discípulo a colocar-se junto de alguém e, em amor cristão, encorajá-lo, confortá-lo ou ainda defendê-lo conforme foram as circunstâncias. Barnabé é um dos maiores exemplos para esse dom. Ele era chamado filho da exortação ou filho da consolação. Atos capítulo 4, versículo 36. O quinto dom é oferta. Liberalidade em dar, contribuir, repartir. Também está em 1 Coríntios capítulo 13. O Espírito Santo capacita os discípulos para contribuírem com o sacrifício e além das suas possibilidades, fazendo com que sua maior alegria seja contribuir ainda mais para a obra do Senhor. Barnabé também tinha esse dom, bem como os crentes macedônios. Atos capítulo 4, versículo 32 e 37 e 2 Coríntios capítulo 8, de versículo de 1 a 5. O sexto dom é o dom de liderança. O Espírito Santo outorga a alguns discípulos cristãos a capacidade de presidir e dirigir os outros em amor. Hoje há muitos que dizem, nosso problema é falta de liderança. Imagine no primeiro século, quando não havia literatura, seminários e vastos recursos dos nossos dias que nós temos hoje em dia, que nós temos nos nossos dias. Como era difícil ter líderes. O Espírito Santo continua dando essa capacidade de conduzir um grupo, às vezes em condições delicadas e de difícil solução. É um dom que deve ser exercido sem a tendência carnal para dominar. 1 Pedro 5:3. É um dom necessário aos pastores e demais obreiros da igreja, não somente os pastores, mas diáconos e a liderança de um modo geral. 1 Tessalonicenses 5:12, 1 Timóteo 5:17. O sétimo dom é o dom de misericórdia. Nosso maior exemplo de misericórdia foi o Senhor Jesus. Todo discípulo cristão, no afã de imitar seu mestre, deve ser misericordioso. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mas alguns discípulos são dotados de uma capacidade especial, com a sensibilidade ao sofrimento e às necessidades alheias. E apresenta-se para ajudar, se apresenta voluntariamente para ajudar a minoria
que está sofrendo. Como os demais dons, esse também precisa ser exercido com alegria. E agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12. E o oitavo dom nessa lista é sabedoria. O dom da sabedoria está mais ligado à área do aconselhamento cristão e permite ao discípulo ouvir atentamente outro discípulo e ajudá-lo, orientando-o de acordo com a palavra de Deus ou ainda respondendo sabiamente às inquisições do mundo. Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao 15. O nono dom mencionado em 1 Coríntios é ciência. Este dom habilita o discípulo a pesquisar e sistematizar os ensinos da palavra de Deus. A diferença entre o dom de sabedoria e o de ciência ou conhecimento é que o primeiro diz respeito à capacidade para orientar com bons conselhos. E isto é algo que não se aprende nem nas melhores universidades do mundo. E o segundo diz respeito à capacidade para entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, assim, é algo assim tremendo. Às vezes nós vemos pessoas que leem o texto e conseguem pegar o conhecimento, aplicar aquele conhecimento a uma determinada área da ciência ou do conhecimento humano. Você lê o livro de Neemias e aplicar a administração, você lê outros livros e aplicar a certas áreas da sua atividade. Então, é um dom maravilhoso que o Senhor concede aos seus filhos, aos seus discípulos. O 10º dom mencionado nessa lista é fé. Esta fé não é a fé que nos traz a salvação, é a profunda convicção da ação do poder de Deus que alguns discípulos possuem como dádiva divina. Mesmo que as circunstâncias estejam completamente desfavoráveis, os discípulos possuidores desse dom são capazes de agradecer e louvar a Deus por algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Olha o que tem escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 24. O 11º dom mencionado em 1 Coríntios é o dom de cura. O termo empregado aqui dá a ideia de cura de modo milagroso. Há outro termo no idioma grego para cura, mediante tratamento, de onde originou-se a palavra terapia. Em nossa língua, por falar em dons de curar, parece que cada cura deve ser considerada um dom específico. Esse dom é concedido por Deus diante de situações dificílimas, impossível de soluções, de intervenções humanas. Devemos tomar cuidado, pois em nossos dias existem muitos falsos profetas se aproveitando do sofrimento das pessoas, prometendo curas milagrosas que realmente não acontecem. E eu quero deixar bem frisado que muitas das vezes você mesmo pode ser agente de cura na sua própria vida, não é? Nós podemos receber esse dom para que Deus esteja provendo a sua honra e a sua glória através das nossas próprias vidas. O 12º dom é a operação de milagres. Em nossos dias, ainda que os milagres não sejam propagados, falado assim corriqueiramente, Deus, pelo seu poder, ainda recebe glória por intervir de maneira soberana no curso dos acontecimentos humanos, para cumprir os seus desígnios, usando meios que desafiam qualquer explicação puramente racional. Ele pode usar qualquer discípulo para
executar o seu plano e operar milagres na vida de qualquer um dos seus servos. O 13º dom é o de discernimento de espíritos. Trata-se de uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira. Deus concede esse dom para que outros discípulos sejam protegidos contra as astutas ciladas de Satanás. 1 João 4, de 1 a 6. E nós agora temos o 14º dom, que é variedade de línguas. Talvez um dos mais complicados, porque muitas pessoas não entendem ou não têm compreendido todo o potencial ou aquilo que esse dom representa na vida do crente e até mesmo na vida de descrentes. É o dom que parece com o menor de todos. Além de aparecer como o último da lista, Paulo gastou bastante tempo para estabelecer a inferioridade desse dom em relação ao dom de profecia. Esse é o único dom que beneficia somente aquele que o possui. Algumas questões importantes acerca desse dom. Em nenhum lugar na Bíblia há o ensino de que esse dom seja a prova de uma vida dominada pelo Espírito Santo, ou, como dizem alguns, do batismo no Espírito Santo. Em nenhum lugar das Escrituras há incentivo para buscar esse dom. Enquanto isso, o mesmo não acontece em relação ao dom de profecia. Essa frase, essa palavra, tem a ver também com o primeiro tópico, que, assim, queridos, algumas pessoas consideram que, algumas denominações e algumas pessoas consideram que elas só são realmente, que elas só receberam o Espírito Santo, que elas só são crentes, que elas só têm uma nova vida em Cristo Jesus quando elas recebem esse dom. E não é uma verdade, não é o que a Bíblia ensina. Afinal de contas, o dom serve para edificação do corpo de Cristo e não para provar que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se ele foi feito, se algumas pessoas têm esse objetivo de considerar-se salvo, então nós temos muitos que não foram salvos porque não falam em línguas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Então, se você recebe a Cristo e em seu coração você é batizado, você recebe a capacitação do Espírito Santo, e essa capacitação pode ser em diversos dons. Em Coríntios não estavam havendo ordem no culto, por causa de pessoas que falavam em êxtase, todas ao mesmo tempo, o que era certamente um mau testemunho para aqueles que eram de fora. Paulo se detém na consideração desse dom para disciplinar a igreja no seu exercício. Deus, em sua soberania, usou no passado muitos discípulos para transmitir a mensagem de salvação e para comprovar que ele aceitava qualquer pessoa, fosse judeu ou gentil, desde que se arrependesse e cresce no Evangelho. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11, e capítulo 10, versículo 44 a 48, e o 19, de 1 a 6. Ainda hoje, Deus é poderoso o suficiente para romper qualquer obstáculo à pregação de sua palavra, ainda que seja uma dificuldade de comunicação por causa do idioma. Então, assim, uma das aplicações que poucas pessoas desconhecem sobre o dom de variedade de línguas é que, por exemplo, você pode pregar em português
E alguém que não entende o português, entende um outro idioma, recebe aquela palavra no seu próprio idioma. Ele é o exemplo dado em Atos, quando Pedro faz a sua primeira pregação, o seu primeiro sermão, e aqueles homens ficaram admirados, porque mesmo falando no seu próprio idioma, eles entendiam como se eles estivessem falando fluentemente a sua própria nacionalidade. Eu me lembro da história de um professor nosso do seminário, que ele foi convidado a pregar em um navio, né, que ele estava fazendo esse cruzeiro, essa viagem, e souberam que ele era pastor e convidaram ele para pregar. E ele sabia que existia alguns passageiros e alguns tripulantes que eram brasileiros, então ele pensou que Deus, né, na nossa limitação humana, nós pensamos que Deus deseja que nós falemos com os nossos conterrâneos. E ele pregou em português. E quando ele fez o apelo, irmãos, a surpresa dele que quando as pessoas estavam se convertendo e quando ele foi falar com as pessoas não falavam, não entendiam uma palavra de português. Eles eram poloneses que também faziam parte daquela excursão, daquele cruzeiro, e aqueles poloneses ouviram a palavra no seu próprio idioma e se converteram e aceitaram a Cristo Jesus. Então são limitações que nós temos, mas que para Deus não há limitação. Então, mesmo falando em português e usado pelo Espírito Santo, os poloneses entenderam na sua própria língua e puderam aceitar a Cristo Jesus e se converter e ter uma nova vida em Cristo Jesus. O 15º dom mencionado em Coríntios ainda é a interpretação de línguas. O Espírito Santo também capacita alguns discípulos para discernir o significado de uma declaração feita em uma língua inteligível e comunicá-la à igreja para a edificação de todos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. O 16º dom é apóstolo, ou ser apóstolo. Também está em Efésios capítulo 4. Se tomarmos a palavra apóstolo em seu sentido restrito, teremos somente os 12 e Paulo, né? Todavia, no sentido mais amplo, podemos incluir outros como Barnabé, Apolo, Silvano e Timóteo. Em todos aqueles que são enviados por Deus para uma tarefa específica, nesse sentido, Deus capacita alguns discípulos para deixarem seus lares a fim de estabelecerem e cuidarem de igrejas autóctones em contextos diferentes do seu. Hoje em dia, nós chamamos esses homens de missionários, né? Missionários, esses homens que têm a capacidade de sair da sua cultura, sair do seu lar, do seu país, do seu estado e pregar o evangelho em uma cultura totalmente diferente da sua e levar a palavra de salvação às outras pessoas. O 17º dom é o dom de socorros. Há alguns discípulos que têm como uma capacidade especial para prestar auxílio prático a qualquer irmão que esteja levando uma carga pesada demais. O termo grego traduzido por socorros dá uma ideia de alguém que se põe debaixo de uma carga para dividir o seu peso. É muito importante e muito necessário e muito útil na igreja hoje também. O 18º dom é o dom de governo. A palavra aqui significa piloto, tal como aparece em Atos 27, versículo 11,
Esse é um dom mais relacionado com o trabalho dos pastores, não é? É mais direcionado ao nosso ministério. É uma capacidade especial para administrar. Agora vamos a alguns dons que estão exclusivamente em Efésios capítulo 4. E aí nós temos o 19º dom, que é ser evangelista. E essa tem sido a minha oração nos últimos dias, para que Deus levante homens capacitados pelo Espírito Santo para evangelização. Existe, irmãos, é uma obrigação, é um dever de todo discípulo ser evangelista, mas existem pessoas que têm uma capacidade toda especial para compartilhar o evangelho às outras pessoas. O discípulo que recebe esse dom do Espírito é capaz de levar uma pessoa a uma decisão de comprometimento pessoal com Jesus Cristo. É claro que todos temos essas tarefas, mas o evangelista tem uma habilidade fora do comum, né, para conduzir pessoas a Cristo. O 20º dom é ser pastor e mestre. Talvez algumas até queiram ter esse dom. O fato seja Deus. Hoje a gente ouve poucas pessoas se convertendo ou se decidindo ou se colocando à disposição para exercer esses dons. Embora nem todo mestre seja pastor, todo pastor deve ser mestre. Deus tem chamado alguns discípulos para o trabalho pastoral, a fim de conduzir em amor seu povo. Há ainda outros dons que são considerados aqui, como por exemplo o dom de celibato, o dom da hospitalidade, o dom do martírio. O Espírito Santo é soberano para capacitar os discípulos com o dom que ele quer. Ainda que não conheçamos tal dom, da mesma forma, ele pode extinguir qualquer dom que julgue desnecessário à igreja. É muito importante entendermos que o Espírito é Deus soberano e não age de acordo com os nossos caprichos e vontade. Pode ser que um dom seja transitório pela vontade do Espírito Santo em dado momento, e mesmo o Espírito capacita alguém com esse dom para cumprir seus planos. Só para que os irmãos entendam essa questão, o dom ainda continua sendo do Espírito Santo. Então, por exemplo, Deus teve necessidade e pode te usar hoje como conselheiro, como evangelista, ou aplicar ou usar você como mestre, como o dom de ensino, ou até mesmo de operar milagres. Isso não quer dizer que você é quem faz essas coisas. É o Espírito Santo que faz através da sua vida. Então, assim como ele pode usar você, ele pode usar qualquer pessoa, qualquer servo dele, qualquer discípulo do Senhor Jesus. Então, talvez você diga assim: eu estou chegando agora, eu não sei ainda qual é o meu dom. Mas certamente, independente de você saber, conhecer ou não o seu dom, Deus, se você se colocou na disposição, na dispensação, Deus já usou a sua vida. E você já foi um instrumento do Senhor para que Deus pudesse operar e, através de você, os dons espirituais. Então, queridos, o dom é do Espírito. É Ele que tem a soberania, é Ele que sabe como precisa ser usado, onde precisa ser usado e quem Ele vai usar. Então, que nós estejamos na dispensação do Espírito Santo, entendendo que precisamos nos colocar à disposição, precisamos nos colocar nas mãos dele, mas Ele sabe como nos usar, Ele sabe onde nós iremos ser úteis, onde nós iremos estar abençoando a nossa igreja. Nós sempre perguntamos, não é? Você quer dar trabalho ou quer trabalhar?
Eu louvo a Deus, porque as pessoas para quem eu tenho perguntado têm se colocado, têm vindo para a igreja, para estar na casa do Senhor, para estar na presença do Senhor, para trabalhar para o Senhor e não dar trabalho. Que o Senhor continue abençoando a vocês, discípulos amados, e que vocês entendam que o Espírito Santo, ele é o Deus soberano que vai nos capacitar para o serviço que é necessário para que a sua igreja cresça, tanto na vida espiritual, quanto em número de pessoas que se achegam a Cristo Jesus. Que o Senhor, pois, abençoe a cada um de nós e nós vamos terminar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos capacite, que Ele seja soberano em nos abençoar cada dia, cada instante de nossas vidas. Querido Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença. Meu Deus, eu te louvo pela vida de cada um desses alunos, cada um desses jovens, ó Deus, desses homens, dessas mulheres, que têm, ó Deus, entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Ó Deus, cremos que eles só chegaram ao conhecimento da Tua palavra pelo Espírito Santo. E agora, ó Deus, o Senhor também está capacitando a cada um deles para exercer o seu ministério, o seu serviço na obra do Senhor, para ser útil, para ser, ó Deus, para estar sendo, ó Deus, capacitado a exercer o seu ministério na Tua presença. Abençoa, ó Deus, cada um dos Teus filhos, aqueles que estarão, ó Deus, se preparando para o batismo, aqueles que estarão, ó Deus, simplesmente adentrando, participando das atividades da nossa igreja, para que em tudo eles entendam que a nossa experiência tem que ser uma experiência viva no Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Espírito Santo, por estar em nossas vidas, nos capacitando, nos orientando e nos consolando, para que sejamos crentes amadurecidos na Tua presença. Obrigado a Deus por essa noite. Obrigado por este dia. É a nossa oração, agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, então nós nos despedimos e que o Senhor continue nos abençoando e até a próxima lição, que também é sobre o Espírito Santo. Então que os irmãos estejam aí preparando, né, para poder estarmos estudando, continuar a estudar sobre essa terceira pessoa da Trindade, que é tão importante nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe.